Início, Sr. Doutor. Sim, claro. Claro. Então, boa noite a todos que estão daí do outro lado. Hoje, o nosso segundo live, temos a presença do Dr. Marcolino Adelino Trouxe Bundi, Hum? que nasceu no 16 de maio de Sim, 94, fez. no Ambo. Fez ensino médio em Uhum. Luanda, no Puniv Neves de Souza. Fez a licenciatura na Universidade Autónoma de Lisboa. Posteriormente fez a pós-graduação em Ciências Criminais na Universidade Autónoma de Lisboa, que terminou com 15 de valor, 15 valores, e depois está a concluir agora o mestrado em Ciências Criminais, que tem um currículo vasto com vários cursos complementares, tais como especialização em Direito Penal, especialização em Processo Penal e não só. E que que faz nos seus tempos livres, é explicador de Direito, muitas cadeiras de Direito, tais como Introdução a Direito, Direito Penal, Direito de Processo Penal, entre outros. Hoje o nosso tema é o branqueamento de capitais, com um olhar sobre o mercado informal, propriamente dito, em Angola. Em que primeiro vamos fazer um enquadramento geral sobre o branqueamento de capital, as fases, as técnicas, o bem jurídico em causa, e depois vamos falar do comércio de câmbio em Angola, propriamente o seu regime jurídico, se há ou não há, já saberemos. Em terceiro, vamos falar do comércio do câmbio no mercado informal, ou seja, as quinglas. As quinglas tradicionais, aquelas que ficam nas ruas a fazer a troca da moeda. Agora, nos últimos anos, temos acompanhado as quinglas virtuais nesse ambiente digital. E depois vamos falar das intervenções das instituições financeiras e não só. E, por último, temos o branqueamento de capital em Angola. Também vamos falar do enquadramento geral, do regime jurídico em Angola e não só. Espero que fiquem até o fim, que será um grande live. Desde então, passo a palavra ao senhor doutor. Bom, muito obrigado, não é? Muito obrigado. Portanto, primeiramente, saudações aqui ao nosso caro colega e amigo Eduardo, não é? Dizer que é sempre um prazer, portanto, estar aqui contigo para juntos falarmos dessa temática. Portanto, saudações extensivas também aí aos nossos, portanto, teleseguidores, não é? Que juntos estão aqui também disponíveis para juntos conversarmos, não é? Acerca de uma temática que, dada a realidade atual, não é? Tem grande relevância de ser abordada. As realidades aqui que vamos falar hoje são realidades, portanto, vividas, portanto, vistas, Certo? portanto, confrontadas com a nossa vivência, portanto, então é de todo importantíssimo, portanto, abordar este tema. Ora, foi um tema que não está nos livros, não é? Infelizmente, não está nos livros. É um tema que foi escolhido, não é? Portanto, o Eduardo, quando convidou-me para fazer parte desse live, perguntou-me, portanto, sobre que tema eu gostaria de abordar, não é? Assumo que tenham temas que dominam com maior vontade. Podia falar daqui dos temas com que as minhas teses estão conexas, né? Mas, portanto, preferi um tema que eu esteja a ver, portanto, um tema, uma situação que eu esteja a ver e a viver, mas ninguém diz nada sobre o assunto, não é? Certo. Portanto, hoje vê-se claramente muita proliferação de divisas nas ruas, mas ninguém faz nada. Portanto, essa preocupação, tanto é que me levou a escolher esse tema, não é? Porque nós, a nova vaga de juristas, portanto, temos que começar a olhar para os problemas práticos, não é?
o que está acontecendo de facto e transportar para o direito. Não meramente aqueles temas muito já esbatidos, esgotados, e que, tanto ao fim e ao cabo, acabam por ser relevantes para a ciência jurídica, claro, mas para um ponto de vista prático, eu penso que tem sido ineficiente, tem sido pouco feito em relação a isto. Portanto, por isso é que escolhemos este tema, não é? Portanto, Brincando de Capitais versus Kingler, não é? Portanto, basicamente. Ora, dizer que ao abordar estes tópicos que o Sr. Eduardo disse, eu não serei muito apologista em descrever portanto, muitas normas legais. Por quê? Porque eu não serei egoísta, não é? Não serei egoísta de mencionar muitos textos legais e que os internautas não conseguiriam tanto, acompanhar em tempo real esta consulta, os textos legais. Portanto, vou fazer uma descrição doutrinária e, quando necessário, até porque somos juristas, farei uma relação com o devido texto legal, não é? Para fundamentar, se for necessário, o que eu vou dizer, não é? Para que possamos, então, estar em sintonia. Portanto, porque eu não quero aqui quebrar, não quero aqui quebrar então, a curiosidade sobre o tema, não é? O interesse sobre o tema, e não vou estar aqui muito técnico, artigo X, lei X, não. Portanto, vamos identificar o problema, vamos, portanto, nas possíveis soluções, portanto, porque a intenção, tanto da live, na verdade, tanto é esta, não é? Pronto. Dito isto, portanto, é necessário, portanto, dizer que o tema, portanto, Branqueando de Capitais, é um tema que, claramente, não é novo, não é? Não é novo, e é dito que Branqueando de Capitais, portanto, é um crime dos ricos, não é? Assim tem-se dito. Pronto. Eu vou, portanto, exatamente. Eu vou aqui uma breve resenha histórica sobre onde surgiu e quando surgiu, portanto, este crime. Portanto, este crime surge na década de 1920, não é? Nos Estados Unidos, não é? Quando Meyer Lansky, um contabilista da organização criminosa de Al Capone, portanto, utilizava as estações de serviço de lavagem de cabos, não é? Para obnubilar, portanto, vantagens provenientes dos crimes, portanto, para depois reintegrar no circuito financeiro formal, não é? Portanto, isso em 1920. Portanto, há autores que dizem que Meyer Lansky não utilizava, portanto, lavandaria de cabos, mas sim lavanderias mesmo de roupa, portanto, daí o termo lavagem de dinheiro, né? Portanto, mas tanto uma teoria quanto outra, tanto não são praticamente na prática muito relevantes, não é? São meramente teorias descritivas, né? Quanto à origem, portanto, desta realidade criminosa. Ora, daí que surgiu o termo, portanto, lavagem de dinheiro. Portanto, no Brasil diz-se lavagem de dinheiro, por exemplo. Em Portugal, branqueamento de capitais. Entre outras, portanto, entre outras pronúncias noutros ordenamentos jurídicos, não é? Portanto, mas aqui falaremos de branqueamento de capitais. Ora, existem um conjunto de definições, várias definições, o que seja branqueamento de capitais, não é? E existem muitas organizações, por exemplo, temos a Convenção das Nações Unidas, portanto, a Convenção de Viena e de Palermo, não é? Que orientam, basicamente, no concernente à definição de branqueamento de capitais. Mas, na verdade, é o GAFI, né, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, né, que tem feito nos últimos anos, emitido, tanto alguns pareceres, tanto algumas direções relativamente ao combate e à prevenção do branqueamento de capitais, tanto, e as definições são quase unânimes. Portanto, o branqueamento de capitais, portanto, como o próprio termo diz, branquear tornar limpo. Portanto, branquear tornar limpo algo que esteja sujo. Portanto, ou seja, o crime de branqueamento de capitais, na verdade, é um processo, né? Um processo de transformação, um processo de dar nova roupagem, nova cara, novo rosto, né? As vantagens provenientes tanto da prática de crimes, não é? Estas vantagens vêm de prática de crimes, tanto, a intenção é transformá-lo, dar uma outra aparência, não é? Com perfil de legalidade. Na verdade é isto, não é? Portanto, branquear é mesmo isto. Branquear é qualquer vantagem
tanto que provenha de factos ilícitos, a intenção é dar uma aparência de legalidade, não é? Tanto, é por isso que é branquear, não é? Por isso que é lavar, tanto, é tornar branco, é tornar limpo. Tanto, basicamente, numa linguagem muito estrita, tanto, o branqueamento de capitais é isso, não é muito mais do que isto, não é muito mais do que isto. Portanto, vários autores, não é? Tanto, vários autores têm definido o branqueamento de capitais das suas formas, mas o importante, o cerne da questão é mesmo este. E não só, portanto, não é? Este crime de branqueamento de capitais é um crime muito complexo, como você sabe, é um crime muito complexo, é um crime que pode abranger, portanto, vários territórios, portanto, vários intervenientes, portanto, vários ordenamentos jurídicos, é um crime muito complexo. E, portanto, é um crime, portanto, que a doutrina, portanto, a jurisprudência e, acima de tudo, portanto, o GAFI, portanto, como disse, repito, o GAFI é Grupo de Ação Financeira Internacional, portanto, doravante citarei GAFI simplesmente, não é? Portanto, arquiteta este crime em trifásico, não é verdade? É um crime que comporta 3 fases. Portanto, o crime de branqueamento de capitais é um crime que comporta 3 fases. Portanto, temos a primeira fase, que é a colocação, não é? Temos a circulação e temos a integração, não é? Ora, ainda na definição de branqueamento de capitais, muitos autores dizem, portanto, branqueamento de capitais é o processo de transformação dos capitais provenientes de crimes, portanto, ilícitos para entregar no escrito de organização formal. Eu não concordo muito com essa expressão capitais, porque também podem ser branqueados, portanto, outras vantagens, não só capitais, não é verdade? Portanto, não é só dinheiro que se branqueia. Não. Não é só, portanto, por exemplo, no setor de imóveis, houve um caso cá em Portugal, por exemplo, em que alguém, não vou citar nomes, não é? Portanto, alguém da outra governança portuguesa, não é? Foi envolvido num esquema, portanto, para obnubilar certas atividades criminosas, não é? Portanto, e depois foi oferecido, por exemplo, um imóvel, uma casa, portanto, então não é só dinheiro que gera este tipo de crime, portanto, não concordo muito com essa expressão capitais, mas sim vantagens, não é? Portanto, é um termo muito mais abrangente. Portanto, dizia eu que é um crime, portanto, trifásico, não é? Envolvendo 3 fases, não é? Que é a colocação, circulação e integração. Portanto, na fase da colocação, né, que é a primeira fase, é uma fase em que os rendimentos, portanto, destinam-se a ser integrados no mercado financeiro, não é? Ou seja, os dinheiros são provenientes são tanto provenientes dos crimes, a necessidade de colocá-los no sistema econômico financeiro, não é? Quer através de depósito em instituições bancárias, quer através do exercício de alguma atividade lucrativa, pode ser lícita ou ilícita. Portanto, todas essas manobras têm como finalidade, na verdade, de colocar essas vantagens, proventos, portanto, num circuito econômico financeiro. A intenção, na verdade, a intenção dessa fase, na verdade, é simplesmente para afastar a verdadeira origem dessas vantagens, não é? A intenção é afastar. A intenção é evitar o que se diz, não é? Portanto, paper trail, né? Que é, portanto, evitar, portanto, aquela possibilidade de investigação criminal, fazer uma reconstrução, portanto, desde o rendimento até a fonte, não é? Portanto, o branqueador quer que, portanto, os intentos da justiça não consigam fazer este percurso inverso, desde os proventos até a origem, não é? Portanto, então é necessário que haja aqui colocação portanto, em canais meramente formais, legais, para dar uma aparência menos desconfiada, menos conotadas com fatos criminosos. Portanto, a intenção dessa fase da colocação é esta, é integrar mesmo, portanto, esses rendimentos no mercado econômico financeiro, não é? Portanto, e segue-se uma segunda fase, que é a fase da circulação. Ora, nesta fase da circulação, que é uma fase completamente complexa, é uma fase extremamente complexa, portanto, é uma fase em que os branqueadores gostam mais, sabe por quê? Porque, portanto, é a fase em que se com maior traquejo, portanto, dominar esta fase, muito será difícil ou quase impossível a investigação criminal chegar até eles. Ou seja, nessa fase da circulação, o que é? A intenção é criar uma rotatividade, né? Portanto, uma certa rotatividade
tanto desses proventos do crime, não é verdade? Atenção que os rendimentos já foram colocados no sistema econômico financeiro. Agora é necessário, tanto, fazer uma rotatividade dessas vantagens. Tanto, seja rotatividade em termos de localização geográfica, ou seja, o rendimento não fica fixo, vai para a Espanha, vai para Portugal, vai para Londres, vai para Botsuana, vai para o Ghana. Portanto, a intenção, portanto, é confundir a investigação criminal, ou seja, a intenção é dissimular tanto a localização e tanto a titularidade, tanto dessas vantagens, não é? E nessa fase da circulação, tanto, a intenção é que há muitas camadas. Estas camadas, tanto, são criadas normalmente. Porquê? Porque quando a investigação criminal vem à tona, tanto, vai perseguir, vai começar a investigar onde há indícios da prática do crime, de bem de capitais. Imaginemos que fosse cá em Portugal os indícios da prática deste facto. Ou seja, a intenção da polícia é começar a investigar cá, mas depois, tanto, as técnicas utilizadas por estes branqueadores, a polícia vai ver, olha, começa aqui, mas já, tanto, os traços investigativos já nos levam para a Espanha, depois da Espanha para a Turquia, da Turquia para Botsuana, Botsuana para a China. Tá vendo? Essa rotatividade, quanto mais longa for, melhor para os branqueadores, porque tanto frustrará os intentos da justiça. E a intenção é mesmo esta. Tanto, a intenção é mesmo esta, não é? É de estender, é de, portanto, alargar, fazer com que esta fase seja mais longa e duradoura, não é? Tanto, e normalmente, tanto, esta fase da circulação é uma... Eu tenho dito que é uma fase que também a intenção é sempre evitar o paper trail, né? Portanto, porque, ao fim e ao cabo, é sempre, portanto, ofuscar aqui alguma possibilidade de ligação entre o rendimento e a origem, não é? Ora, posta esta fase, temos então a fase do coisa, a fase da integração, que eu também não concordo com esse termo integração. Eu diria reintegração, não é? Porque vejamos, imaginemos que os rendimentos sejam, tanto, provenientes, vamos lá, de corrupção. A pessoa que corromper, a pessoa que levar o dinheiro para corromper essa pessoa, portanto, passivamente corrompida, não é? Este dinheiro é lícito. Ou veio do seu salário, ou veio dos seus empreendimentos. Portanto, a pessoa pega, portanto, corrompe essa pessoa. Essa pessoa corrompida, para não justificar os rendimentos como fui corrompido, isso não dá para ficar assim, não é? Tem consequências. Portanto, haverá lavagem de dinheiro, portanto, dessas fases todas. Então, no final, não é integração, é reintegração. Porque se calhar estes valores já estavam no sistema financeiro formal, está a perceber? Portanto, e nessa fase da integração, na verdade, é uma fase em que, basicamente, a intenção é... O dinheiro já está, portanto, já foi colocado, já circulou. Agora, é necessário esse rendimento reintegrar no constituto possessório do titular, do verdadeiro titular, não é? Portanto, é uma fase menos gravosa, é uma fase muito mais soft. Por quê? Porque todos os passos, todos os caminhos, tanto mais sensíveis deste crime já foram perseguidos, já foram, tanto, caminhados. Agora é só reintegrar no constituto possessório os rendimentos que foram, tanto, branqueados. Portanto, nessa fase não há muito que se preocupar. É nessa fase em que as pessoas investem, tanto, no sistema, tanto, na rede imobiliária, não é? Promoção de eventos, entre outros setores que as pessoas investem, portanto, compram, tanto, artes, tanto, aquelas artes, tanto, muito peculiares, não é? E muito caras, tanto, são essas técnicas na fase da integração que são utilizadas muitas das vezes para, portanto, reintegrar essas divisas, portanto, no constituto possessório do titular. Ora, falamos das fases. É necessário agora, portanto, tentarmos perceber, não é? Um pouquinho das técnicas utilizadas pelos branqueadores. Portanto, e essa é uma das partes mais importantes, né? Tanto que quando a polícia, portanto, quando os órgãos competentes, portanto, de investigação querem, tanto, perceber o que está a passar, não é? Parte sempre de indícios, não é? Parte sempre de indícios.
Só depois de indícios suficientes é que, claramente, que vai se começar uma investigação criminal formalmente, não é? Como sabemos todos, não é? Portanto, isso é processo penal, isso é o básico. Portanto, e muitas das técnicas, por exemplo, utilizadas no Brasil de capitais, é, portanto, movimentações anómalas de contas bancárias. Por exemplo, e mais, portanto, lá mais para frente, vamos ver exemplos práticos dessas movimentações anómalas. Por exemplo, o que acontece é, por exemplo, o seguinte: uma conta bancária, portanto, de repente recebe 5 mil euros. Ou melhor, vamos falar em kwanzas, né? Porque vamos depois situar essa realidade para o sistema jurídico angolano, né? Mas pronto. Uma conta do nada, portanto, recebe, vamos lá, 2 milhões de kwanza. Depois esses 2 milhões saem, portanto, são levantados e posteriormente caem mais 4 milhões. Depois, portanto, são transferidos 4 milhões por uma conta terceira. Passado um tempo, essas todas as movimentações anómalas de conta, portanto, são tudo técnicas, portanto, técnicas utilizadas pelos branqueadores de capitais, portanto, que muitas das vezes costumamos ver aí a acontecer, não é? A olhos nus, portanto, nem precisa usar binóculos, nós vemos tudo isso acontecer. Essas movimentações anómalas de contas, portanto, aqui não é novidade para ninguém, nem para mim, nem para o Eduardo, e nem aí para os internautas, sabemos todos do que eu estou a falar, não é? Portanto, essas movimentações anómalas, estamos todos cientes. Portanto. E depois tem outras técnicas, por exemplo, testa de ferro. Por exemplo, um indivíduo sem tem antecedentes criminais. Portanto, um indivíduo totalmente legal, totalmente com a aparência de um cidadão comum e normal, permite a abertura de contas em seu nome, são feitos depósitos em seu nome, mas esses depósitos são depósitos de finanças provenientes dos crimes. Está a perceber? Portanto, essas técnicas para possibilitar portanto, a obnubilação, portanto, das origens destes proventos, portanto, as pessoas aceitam muitas das vezes. Por isso é que é muito perigoso essas aceitações de abertura de contas e você, portanto, recebe um telefonema, olha, portanto, o que acontece no dia a dia, não é? Portanto, é que as pessoas às vezes recebem telefonema de pessoas próximas para aceder, portanto, para aceder a conta bancária para receber um depósito. Aconselho a não fazê-lo, né? Para já. Portanto, estes movimentos, portanto, essas todas as técnicas utilizadas pelos branqueadores, né? São meramente exemplificativas para ver como é que eles funcionam. Tá? Depois temos os paraísos fiscais. Por exemplo, imaginemos que existe uma empresa de telecomunicações, né? Que presta, portanto, vamos lá, serviços em Inglaterra, por exemplo. A empresa de Inglaterra passa faturas falsas para essa empresa cá em Portugal. Portanto, com valores mais avultados. A empresa portuguesa transfere os fundos, a empresa inglesa transfere para uma empresa terceira, essa empresa terceira transfere essas vantagens para uma conta offshore e depois, no final das contas, essa conta offshore envia o dinheiro para essa empresa portuguesa. Portanto, estes todos os mecanismos, que nós estamos aqui a realçar. São mecanismos que no dia a dia temos visto, tanto, temos o exemplo tanto do Luxemburgo, tanto da Suíça, que em tempos houve um caso qualquer, todo mundo sabe do que eu estou a falar, portanto, não citar muito casos reais, não é? Portanto, isso pode depois causar alguns problemas na prática. Portanto, há que casos, há que situações evidenciadas, tanto, que são essas técnicas que estamos aqui a falar, que foram utilizadas, não é preciso ir muito longe. Portanto, houve aquele caso do carrossel do IVA aqui em Portugal, não são casos reais, e são utilizadas essas técnicas para branquear, não é? Entre outras. Portanto, temos, por exemplo, há uma técnica muito viável e muito fácil, portanto, que é os empréstimos fraudulentos. Por exemplo, isso até é muito engraçado. Imaginemos, não é, que o branqueador, não é, portanto, deposita, vamos lá, 20 mil euros no Banco Santander Tota, não é? Em seu nome ou em nome de terceiro. Não importa. Não importa. Não é? Portanto, pode ser a conta bancária dele ou de um terceiro. Pronto. Ele deposita 20 mil euros ao Banco Santander Tota. Ok. Passado um ano, ele vai ao Banco Milênio e diz assim, olha, eu preciso de um crédito de 20 mil euros. Por exemplo, vai. Preciso de um crédito de 20 mil euros. E eu tenho como cautelar que eu possa pagar
este crédito tem uma garantia. A garantia está no Banco Santander. Sabe, depois o que é que acontece? O branqueador vai deixar com que o prazo de pagamento deste crédito vença. O Banco Milênio portanto, ao Banco Santander, vai confiscar aquelas garantias desse crédito. Está a perceber? Quer dizer que o dinheiro que saiu do Milênio para cá, os 20 mil euros, portanto, é o mesmo valor que saiu do Banco do Santander para o Milênio. Está a perceber? As técnicas que os mercados de capitais têm criado são técnicas muito fáceis, portanto, mas que são que não utilizam. Está a perceber? Portanto, esta toda panóplia de questões, são meramente para tentar entender, na verdade, como é que este mercado, portanto, este tipo de crime, portanto, tem a sua persecução prática, não é verdade? Portanto, basicamente é isto. Ora, falar que este crime de capitais é um crime, portanto, que não tem uma vítima específica, não é? É um crime em que a vítima não é individualizada. Está a perceber? Ou seja, não é, por exemplo, como homicídio, que a vítima é o Eduardo, por exemplo. Não é como, por exemplo, burla, que a vítima é o Cicrano. Não é como, por exemplo, ofensas corporais, que a vítima é o Beltrano. Não, este é um crime onde não há um alvo específico. Faço-me entender? Ou seja, não há uma vítima tanto especializada para este crime. Daí que o bem jurídico, tanto há alguma teoria, alguma discussão em torno disto, que o bem jurídico é contra o sistema financeiro, é contra. Pronto, são meramente descritivas, não é? Porque, como eu disse no princípio, estamos aqui para abordar questões práticas, problemas sérios. Portanto, as questões meramente descritivas, eu vou me apartar um pouquinho, portanto, espero que não percebam mal, não é? Portanto, mas o bem jurídico, na verdade, do crime de branqueamento de capitais é a administração da justiça. Portanto, a boa administração da justiça é que este crime põe em causa. A administração da justiça econômico-financeira, não é? Porque isso pode, de alguma forma, pôr em causa a própria estrutura do mercado em si, não é? A própria confiança que o cidadão tem no próprio sistema financeiro, isso tudo pode estar em jogo. Portanto, aqui não há nada que não esteja claro. Portanto, é meramente a própria administração da justiça que está em causa aqui no bem jurídico, não é? Portanto, a confiança do cidadão no próprio sistema econômico financeiro. Portanto, a própria justiça do sistema econômico financeiro. Portanto, a própria clareza do funcionamento do sistema econômico financeiro. Portanto, todas essas nuances, todos esses valores, não é? Todos esses interesses, portanto, são interesses que esta norma visa, portanto, preservar, visa, portanto, integrar. Ora, outra questão meramente também, uma questão extremamente importante, não é? Que também vamos aqui abordar, é relativamente ao bem jurídico, portanto, deste tipo de crime. Sr. Eduardo, se eu estiver falar muito rápido, muito devagar, depois vai. Tá tudo bem até agora. Ok. E caso aí, portanto, eu não estou prestando muita atenção aos comentários, portanto, para não dar a. Estou a prestar atenção, ninguém está a reclamar até agora. Ok, caso tenha uma questão, pode começar a colocar, eu não me importo. Já temos aqui uma questão, mas antes queria fazer uma breve explicação para quem acabou de entrar. Nosso tema de hoje é o branqueamento de capitais. O Dr. Marcolino fez um enquadramento, definiu, nesse caso, que o branqueamento de capitais é a transformação do capital, apesar que o Dr. Marcolino não gosta de usar o termo capital, mas é a transformação do capital do ilícito para o lícito. E depois tem as fases dessa transformação, que são 3. Depois falamos das técnicas que são utilizadas para essa transformação. E por último, falamos do bem jurídico em causa, que é a administração da justiça. Mas antes de entrarmos para o próximo tema, que é o comércio de câmbio em Angola,
eu queria que o Dr. Marcolino nos falasse um bocadinho mais das contas offshore. E depois temos aqui uma pergunta do Senhor Correia, pediu para falar um bocadinho das macroempresas que ainda pedem financiamento, mesmo tendo capitais financeiros próprios. Acho que isso tem a ver com as técnicas que falaste, do exemplo que deste dos 20 mil euros. Exatamente, exatamente. Portanto, há, há um exemplo que eu não quis dar agora, que dá mais para frente. Mas, portanto, esses financiamentos fictícios, na verdade, portanto, esses financiamentos fictícios, muitas das vezes, as macroempresas, o que é que fazem? Elas promovem uma insolvência danosa, né? Ou falência, portanto, ou insolvência, portanto, dependendo do âmago da questão, portanto, dos caminhos que querem perseguir. Portanto, eles simulam uma insolvência. Ou seja, há capitais para a empresa continuar, portanto, a exercer as suas atividades, as suas normais atividades. Há uma insolvência danosa e uma simulação, insolvência danosa. Vem depois, portanto, o financiamento. Não é verdade? Vem financiamento. Portanto, há práticas paralelas, de alguns, talvez administradores, portanto, de pessoas com opção de destaque, né? Pessoas com dever de garante dentro da própria organização empresarial, praticam certos factos típicos, aqueles proventos, entenda a lógica, aqueles proventos das atividades ilegais entram para a empresa, vai coincidir com financiamento. Está a perceber? Coincidir com financiamento. E a empresa, mesmo assim, detém um capital próprio. Esses dinheiros, essa confusão, isso chama-se, é um termo jurídico, que é confusão de proventos, confusão de dinheiro, portanto, junção de rendimento. Essa confusão de proventos, na verdade, mas o capital próprio que a empresa ainda tem, é com a intenção de quê? De tentar, portanto, aqueles proventos que vieram das práticas ilícitas, quando tudo misturado, não há formas de qualquer instituição criminal detectar qual é o rendimento que vem da prática ilícita. Quer dizer, há aqui uma nova roupagem dos vários rendimentos. Está a perceber? Isso para responder à questão do. Como é? No Senhor Correia. Só Correia, a título meramente exemplificativo. Portanto, são técnicas utilizadas, e é uma boa questão já agora. Portanto, são umas das técnicas utilizadas, portanto, as empresas, entre outras instituições, não é? Para, portanto, poderem aqui, portanto, sonegar as origens das vantagens, não é? Portanto, basicamente é isto. Basicamente é isto. Depois temos aqui outra pergunta do Mena Kutuala, que pergunta quais são os principais mecanismos para a prevenção desses crimes? Olha, esta é uma questão que, como tanto eu prestei atenção ao doutor Eduardo quando estava a descrever a sequência lógica do tema, parece que vamos lá falar mais lá para frente, não é? Existem muitas técnicas, não é? Portanto, desde já, dentro da própria empresa, o compliance, não é? O compliance, portanto, o compliance, compliance significa que há uma necessidade dentro da organização empresarial, não é? De cumprir certas normas legais, quer seja também normas de conduta, não é? Para evitar depois consequências negativas, não é verdade? Existem outras formas de prevenção e de repressão, mas eu, em foro próprio, lá mais para frente, portanto, em conjugação com uma temática que vamos abordar, se o colega estiver atento, eu irei responder com maior extensividade, não é verdade? Bom. E depois temos aqui uma outra questão de Ecumbi, que pediu para diferenciar a fraude financeira e a lavagem de dinheiro. Não percebi? Para fazer a diferença entre a fraude financeira e a lavagem de dinheiro. Bom, para já, assim, é muito simples, é muito simples. Portanto, primeiro, a lavagem de dinheiro, portanto, a lavagem de dinheiro pressupõe primeiro um crime em conexão.
pressupõe um crime de conexão. Isto é necessário que haja um facto típico que origine vantagens, não é? Que origine pecúnios, que origine proventos. Não é verdade? E depois, o branquear é só converter, é só transferir, quer dizer, há uma série de ações em função do crime antecedente, tanto o branqueamento de capitais é como um crime de segundo grau, é um crime consequente do anterior, não é? Agora, qual é o crime que ele disse que eu já... É fraude que... Fraude fiscal. Fraude financeira. A fraude financeira não envolve nenhum crime antecedente, por exemplo. Não um crime de segundo grau, por exemplo. Num crime que esteja em conexão com um acidente, por exemplo. Está entendendo? Portanto, no terceiro ou quarto ponto, eu falarei de uma realidade que muito se assemelha com a questão do colega. Portanto, eu estou a gostar das perguntas, quer dizer que os colegas estão muito atentos. Isso é importante. Mas, portanto, basicamente, as diferenças mais visíveis são essas. O crime de capitais é necessário que haja um crime em conexão. Não é verdade? Portanto, a fraude financeira não envolve isto. Portanto, essa é uma das diferenças para já. É um crime que envolve muito mais complexidade em termos processuais, em termos de processos, em termos de longevidade de crime. Portanto, é um crime mais técnico, é um crime muito mais vamos lá, trabalhoso, complexo, até para o próprio criminoso, está a perceber? Portanto, é totalmente diferente, Eu até no fundo percebo a questão dele, né? Eu percebo a questão dele. Se calhar eu não sei se ele está em Angola, se está aqui em Portugal, portanto, independente dos Esteja cá, penso que esteja cá. Ok. Portanto, não há ligação. Podem ser parecidos, mas não há ligação. Portanto, Obrigado por essa resposta, Dr. Marcolino. Então vamos partir para o segundo tema, que é o comércio de câmbio em Angola, propriamente o regime jurídico. Sem querer cortá-lo, antes gostaria de descrever aqui os elementos do tipo deste crime, porque será muito importante descrevê-los para fazer a ponte depois na relação, não é, entre o branqueamento de capitais e este comércio paralelo de divisas, não é? Portanto, dizer que o crime de branqueamento de capitais tem como elemento objetivo várias ações descritas no tipo. Portanto, se formos na lei do branqueamento de capitais angolana, que é a lei 5/2020, não é? De 20 de janeiro, acho que é o artigo 82, não é? Todas aquelas ações, todas aquelas, aquelas sub-ações descritas naquele tipo, não é? Aqueles modos de agir, aqueles modos operantes, constituem um tipo objetivo do crime de branqueamento de capitais. Está a perceber? Ok. E os elementos subjetivos do crime de branqueamento de capitais é a vontade, é o querer, é o conhecer, por exemplo, é o conhecer os tipos objetivos e depois a vontade de querer fazê-lo. Acontece que no crime de branqueamento de capitais há um dolo específico, que é a intenção de dissimular e a intenção de proteger o verdadeiro titular destas proveniências ilícitas. Por isso é que, quer seja na legislação portuguesa, angolana, espanhola, não importa, brasileira, quem com a intenção de dissimular, a lei diz, com a intenção de mas no fim diz, dissimular, ou de evitar a perseguição penal do verdadeiro. Está a perceber a linguagem textual? Portanto, o que ele quer dizer? Quer dizer que aqui é um dado específico, que é dissimular a origem e proteger o verdadeiro titular dessa proveniência. Está a perceber? Portanto,
aqui é um certo dolo específico, né? Tanto, mas e tanto depois seguidas, né, seguidas tanto dos elementos cognitivos e volitivos, né? Eu querer, eu conhecer e querer o tipo objetivo. Basicamente é isso que eu queria falar. Agora pode prosseguir, doutor. Entretanto, este crime de branqueamento de capitais não admite a negligência. Não, não, é um crime extremamente doloso. Aliás, é uma discussão que há muito tem me irritado, que é de perceber se é possível ou não dolo eventual nesse tipo de crime. Essa seria a minha próxima pergunta. Ok, ok, ok. Portanto, afastar de todo a negligência. Afastar de todo. Portanto, é um crime portanto, que só admite dolo. Né? Se é dolo direto, se é dolo necessário. Portanto. E a questão do dolo eventual, que é a possibilidade de conhecer e mesmo assim conformar-se com a possibilidade de tal fato, não é? Bom, alguns autores dizem que eu tenho que conhecer de facto e querer, para que, ou seja, só admitem dolo direto necessário, não é? E afastam de todo o dolo eventual. Por exemplo, aqui entra uma questão muito importante, que é, por exemplo, eu já vou chegar lá, que é o seguinte, por exemplo, eu posso, eu Marcolino, não posso dizer assim, epa, alguém vem ter comigo, olha, quero que tu deposites 30 mil euros na tua conta, e eu vou te dar 5 milhões como gratificação. E eu não quero perguntar, mas de onde é que vem os 30 mil euros? Eu não quero perguntar, e eu estou a desconfiar, e eu olho para a pessoa, eu vejo, não, essa pessoa, de acordo com o seu perfil financeiro, não tem capacidade de ter 30 mil euros. Então, onde é que vem de que origem são estes 30 mil euros? Quer dizer, eu vou fingir que não sei. No mínimo, eu vou fingir que não sei. Quer dizer, aqui uma tentativa de cegueira deliberada. Está vendo aquela cegueira deliberada? Não é? É como aquele velho exemplo do advogado que aceita, que sabe que aquele só é traficante de droga. E ele vem com um honorário de 30 mil euros e o advogado aceitar. O advogado não sabe que aquele dinheiro provém. Não sabe. Quer dizer, aqui uma ignorância intencional. Quer dizer, vou virar para não ver. É praticamente isso. As pessoas que afastam dolo eventual, portanto, não têm fundamento legal para fazê-lo. Claramente que o dolo eventual aqui é sem aceito. É sem aceito. Passando para o próximo tema, que é o comércio do câmbio em Angola. O primeiro tema roubou-nos muito, muito, muito tempo. Então, seu doutor. E já agora as pessoas, os internautas estão a pedir que não fosse muito técnico Ok, está bem. Ok, nos está bem. termos, Está bem. para facilitar a compreensão. Sem problema. Faz favor. Ok. O comércio de câmbios em Angola. Bom, existe um regime jurídico, não é? Existe um regime jurídico, tanto que é a lei cambial, não é? Tanto, como sabem, estou em Lisboa, tive que ir no site do BNA, tanto, para ter acesso a tais legislações. E desde já dizer que é péssimo aquele site, péssimo, péssimo. Estão lá publicadas as leis, já não estão em vigor, leis de 99, quer dizer, por quê? Porque não percebo, né? Mas pronto, é assim, é o que é. Pronto. O comércio de câmbios de Angola, a lei cambial, que é muito clara em alguns aspectos e um pouco falha noutros. Bom, o artigo 5 da mesma lei, aqui vou ser um pouquinho mais técnico, vou citar algumas normas legais, tanto para que me situe, o que fundamento o que eu vá dizer, na verdade. O artigo 5 da lei cambial, tanto, descreve um conjunto de operações que se denomina operações cambiais. Estamos a ouvir? Não, estamos. Ok. Uma chamada, portanto. Ora, dizia eu que o artigo 5 da lei cambial, portanto, descreve um conjunto
de situações, um conjunto de operações, não é? Que são entendidas como operações cambiais. Está a perceber? Como, por exemplo, eu vou tirar aqui uma situação particular que tem a ver diretamente com o nosso tema. A compra e venda de divisas é uma operação cambial que consta na listagem do artigo 5 da lei cambial. Epa, doutor, é tantas ligações que eu não percebo. Pronto. Estamos a ouvir, não é? Para meter o telefone no sistema. Eu acho que sim. É que estão ligadas às redes sociais. Percebes? Ok. É complicado. Prontos. Vamos prosseguir. Sim, portanto, há um conjunto de operações que portanto, são chamadas de operações cambiais. E entre elas consta, portanto, a compra e venda de divisas. Não é? A compra e venda de divisas. E o mesmo diploma, estabelece que, portanto, essas operações cambiais, essas compras e vendas de divisas, entre outras operações cambiais, não é? Só podem ser feitas, não é? Por intermédio de uma instituição financeira. Posso me entender? Ou seja, portanto, o que aqui há é um princípio da intermediação. Isto é, eu não posso comprar dinheiro, nem vender dinheiro, a não ser por intermédio de uma instituição, sim, de uma instituição legalmente autorizada por efeito. Quer isso dizer, eu não posso ir à casa do senhor Eduardo, aí do doutor Eduardo, portanto, e buscar 500 euros e o doutor Eduardo dar-me kwanzas. Não, isso não pode, segundo este regime jurídico, está a perceber? Portanto, basicamente é isto. Agora, e ainda assim, e a lei é clara, né? A lei é clara, portanto, só podem ser feitas operações cambiais dentro dessas instituições legais, né? É clara. E eu estou tocando nessa tecla, porque depois desse tema, e o senhor Eduardo Sado, vamos falar de uma temática tão relevante, e que está expressamente conexa a isto, né? E persegue, e o mesmo diploma, a lei cambial, persegue, dizendo que o comércio de câmbio, portanto, meramente definitório, dá uma definição, e, portanto, o comércio de câmbio, portanto, consiste na realização, né, de forma habitual, não é? Por pessoas, por conta própria ou por conta de outra, de operações cambiais, né? Ou seja, o comércio de câmbio consiste na realização de forma habitual, não é? De forma habitual, portanto, por conta própria ou alheia de operações cambiais. Portanto, isto quer dizer que a compra e venda de euros, que é uma operação cambial, é um comércio. Está a perceber o que eu estou a dizer? Está a perceber o que eu estou a dizer? É um comércio de. Está a perceber a lógica do legislador? Quer dizer que, portanto, há aqui questões muito claras, mas depois, nos passos seguintes, portanto, vamos começar a ver alguns porquês da realidade de serem como são. E Boa. Só para finalizar, todas essas autorizações cambiais só podem ser feitas pelo Banco Nacional de Angola, não é? Portanto, pelo Banco Central, não é? Pese embora hoje já é possível, portanto, os bancos comerciais comprarem divisas no exterior, não é? Portanto, basicamente é isto. E temos aqui uma questão que é como funciona o mercado financeiro e o que é o mercado informal? Informal. Ok. É assim, muitos doutores, muitos colegas, muitos juristas têm dito mercado paralelo. Não existe mercado paralelo. Existe mercado formal e informal. Está a perceber? Quer dizer, o mercado formal é aquele que existe dentro dos trâmites legais. Não é verdade? Portanto, é aquele mercado que acontece, não é? Que existe, que funciona, não é? Com respeito a toda a legislação conexa tanto a estas práticas. Agora,
Não existe mercado paralelo. Existe mercado informal. E mercado informal é aquele mercado ilegal, ilícito. Estão a perceber? Portanto, é aquele mercado que funciona, né? Que funciona fora dos mecanismos legais. Agora, existe um mercado. Penso que o doutor está com problemas na internet. Ou Não, acabou não, de não, não, receber não. mais uma chamada. Sim, sim, sim. Se eu recebi uma chamada. Ok, ok. Portanto, portanto esse mercado tanto informal que eu digo, né, informal, pode existir mercado paralelo se, tanto, por exemplo, imaginemos que uma determinada, uma determinada situação econômica é normal que aconteça, por exemplo, neste tema financeiro. Pode existir paralelismo. Caso esse mercado paralelo cumpra as normas do mercado formal, pode existir mercado paralelo. Neste ponto de vista, pode existir. O mercado, eu estou a ver algumas perguntas aí, só para responder. Pode existir mercado paralelo se as normas tiverem convergências. Se não haver normas em convergências, não se pode falar do mercado paralelo, porque o paralelismo dá-nos a entender que são duas coisas que caminham, não é? Caminham de forma separada, mas na mesma corrente. Então, quer dizer que as normas, os padrões, têm que estar em sincronia. Caso não haja essa sincronia, não haja esse casamento dos fenômenos legais, não podemos falar de mercado paralelo. Devemos falar de mercado informal. Devemos ser tecnicamente corretos. Devemos ser linguisticamente corretos. Repito, se o mercado paralelo cumprir as normas do mercado formal, então existe o mercado paralelo. Agora, caso não haja esse casamento entre as normas, entre os padrões, não há mercado paralelo, há mercado informal. Então é isto. Depois temos aqui uma pergunta de Uhum. Dário VB. Penso que tem a ver com o próximo tema. Uhum. Depois temos aqui uma observação de Manuela Relvas que diz que o mercado financeiro não se resume em compra e venda de divisas. Nesse sentido, penso ser incoerente falarmos de mercado financeiro informal, porque no final do dia o resto das operações não são feitas no mercado informal. Uhum. Pronto. E depois dou aqui um exemplo. Ninguém compra títulos no mercado informal. Uhum. Vou lhe responder essa questão dizendo o seguinte. Eu quando estava a falar aqui do artigo 5 da lei cambial, eu fui muito claro. Eu disse, vou retirar uma das linhas deste artigo que está em consonância com o nosso tema. Certo. O mercado tanto financeiro é amplo, é muito amplo, é muito amplo. Eu estou a falar pura e simplesmente da venda ou da compra de divisas. O tema é este, não é? Portanto, o tema é este. Portanto, o tema, portanto, como está aí descrito, não é? Portanto, é a compra e venda de divisas no mercado paralelo, não é? Portanto, isto já é o tema. Então, eu sei que o mercado financeiro, portanto, portanto, é muito mais amplo do que isto, claramente que é. Agora, nós estamos a falar desta temática. Esta temática, por isso que eu disse e muitas vezes, portanto, repito, no artigo 5 da lei cambial, eu disse, vou tirar uma das linhas, porque é a linha que está em consonância com o tema. E pronto, eu peço só quem tiver aí na live, que ligue para o meu irmão, tanto para não voltar a ligar quando estou numa live, faz favor, que está a interromper aqui a live. Portanto, Então, eu concordo com a colega que disse que tanto, não se resume a compra de divisas, e é verdade, é verdade. Simplesmente estamos a falar desta temática. Portanto, se não seria aqui temas para doutoramento. Portanto, se falássemos de todas as operações, não é? Cambiais, não é possível. Não é possível. temos menos de 2 minutos para terminar a live.
Assim que cair, depois vamos retornar. Ok. Mas antes, acho que dá tempo que é para responder aqui essa pergunta Uhum. da Manuela Relvas, que pergunta, que ela já perguntei antes se de facto existe mercado financeiro informal. É assim, é assim. De facto, não devia existir. De facto, não devia existir, mas existe. Ou seja, em, As circunstâncias sim, assim, exigem. eu também prefiro acreditar que não existe, mas estamos a ver todos os dias tal coisa a acontecer. Está a perceber? Estamos a ver aqui 20 segundos. 20 segundos, então é melhor que desligue então para depois eu voltar a responder a questão. Boa. Ok, Então, estamos de volta daqui a pouco. ok. Fiquem aí atentos. Olha,